Esse não é o nosso texto exatamente, irmãos, mas vamos abrir em Êxodo 33. Depois nós partimos para o nosso texto principal. 33. Êxodo, capítulo 33. Quando a gente vai preparar um sermão, a gente ensaia, estuda, lê, prega para o vento algumas coisas, mas na hora de pregar nunca sai do jeito que a gente tinha raciocinado, né? Sempre sai um pouco diferente. Mas diz assim a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 33, versículo 2. E enviarei, todos acharam? 33, versículo 2. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós somos fracos, ó Pai, e nós nos achegamos, Senhor, à Tua palavra, pela Sua misericórdia, Pai, nos pedindo que o Senhor nos ajude a dizer apenas aquilo que contém nela, Senhor, nada do nosso coração, mas apenas o que o Senhor diz, Pai. Nos ajuda a aprender mais do Senhor cada dia e que nós possamos estar praticando também, deixando todo o pecado. Abençoa agora a nossa leitura e meditação, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu escolhi esses primeiros 2 versículos porque o irmão Paulo leu esse texto na semana passada. E foi um texto que eu fiquei meditando algum tempo nele. E 3 aspectos dentro desse texto me chamaram a atenção. Primeiro, a misericórdia de Deus, mostrada dentro desse texto. Depois, a ausência de Deus no meio do povo dele. Em terceiro lugar, a santidade do Senhor Deus, que é revelada nesses versículos. No versículo 2, ele está falando sobre a conquista, da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e sobre o que o povo iria. Esses povos citados aqui, heteus, perizeus e heveus, eram os povos que habitavam a terra que o Senhor Deus daria ao povo de Israel, certo? Só que o que chama a atenção aqui é que o Senhor diz que enviará um anjo diante deles, mas que o Senhor mesmo não subiria no meio deles. Por quê? Porque era um povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E até no fim do texto nós vemos a misericórdia de Deus, porque Deus não sobe no meio do povo para que não consuma eles, Ainda que nós sabemos que depois o Senhor subiu, segundo o pedido de Moisés. Mas Deus, ainda que seja um povo de dura cerviz, e dura cerviz é essa parte de trás da cabeça, a nuca, e dura cerviz significa um povo que não se humilha, que não se inclina, um povo rebelde, que o Senhor Deus condena a rebeldia contra ele. Dentro desse texto, ainda assim, o Senhor Deus diz que proveria um anjo para os levar, não abandonaria o seu povo, mas o Senhor mesmo não subiria com eles, porque eles eram rebeldes. E se o Senhor assim fizesse, eles seriam consumidos, porque o Senhor é santo e Ele não tolera pecado. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida mesmo, a gente observa que tem tempos que parece que o Senhor Deus está mais próximo da gente, tem tempos que parece que a gente tem menos comunhão com o Senhor Deus, a gente se pergunta, por que, Senhor? Por que será que eu estou diante dessa fase? Mas nós não fazemos uma análise dos pecados que nós carregamos como se Deus não fosse tão santo quanto Ele diz que é. E o Senhor Deus não tem parte com o pecado. E o texto que nós vamos ler, ele fala também sobre isso. O Senhor Jesus Cristo nos fala que como Deus é um Deus misericordioso, Ele nos proveu uma salvação, mas Ele não nos permite continuar no pecado. E o convite dele é que nos retiremos do pecado para servir a Ele. Não podemos servir a Deus vivendo em pecado. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos, capítulo 8,
versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz assim, irmãos. Chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mais 3 pontos aqui nesse texto para a gente analisar. Primeiro, se alguém quer seguir o Senhor Jesus Cristo, negue-se a si mesmo, 1 ponto. 2, tome a sua cruz. E 3º ponto, siga-me. Os 2 primeiros pontos que Jesus Cristo fala envolvem uma necessidade. É necessário que negue a si mesmo e tome a sua cruz para seguir ao Senhor Jesus Cristo. E o último, ele implica em uma promessa do Senhor Jesus Cristo: siga-me. Jesus Cristo tem promessa para aqueles que deixam os pecados e o seguem, né? Então, nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, nós chegamos ao conhecimento que nós somos pecadores, que não podemos fazer nada para nos salvar e que nós precisamos da graça de Deus através de Jesus Cristo para nos salvar, certo? Todos nós aqui que cremos em Jesus Cristo. E quando isso acontece, nós entendemos a necessidade de renunciar o nosso pecado, né? Que é o primeiro ponto aqui, negue-se a si mesmo. É rejeitar aquilo que você era antes de conhecer o Senhor Deus. E aí entra o segundo ponto, que é onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, onde o Senhor diz: tome a sua cruz. Só que por que será que Jesus Cristo escolheu esse versículo, irmãos? O que será que é tomar uma cruz? Naquela época, o povo que vivia dentro do Império, o Império Romano dominava Israel naquela época, crucificação era uma coisa muito comum naquela época. Então, quando se falava sobre crucificação, eles viam isso todo dia, pessoas sendo crucificadas. E eles sabiam que crucificação não era somente um caminho de dor, mas você estava caminhando para a sua própria morte. Ainda que fosse um caminho muito sofrido, você estava caminhando para a sua própria morte. Eu quero ler um versículo, os irmãos não precisam abrir lá, em que o Senhor Jesus Cristo diz assim, Mateus capítulo 12, 42, o Senhor Jesus diz assim: A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. O Senhor Jesus Cristo está afirmando que ele é maior do que Salomão. E ele escolheu esse exemplo. Então, será que Jesus Cristo podia escolher um exemplo melhor, uma vez que ele era mais sábio que Salomão, não se achou engano na boca dele? Na verdade, o Senhor Jesus escolheu o exemplo perfeito para que nós entendêssemos o que é um caminho de cruz. Talvez os irmãos possam perguntar: não, mas a Bíblia afirma que Salomão não houve um coração igual ao de Salomão depois. Sim, mas foi Deus que deu o coração a Salomão. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso ele pode dizer ser maior do que Salomão verdadeiramente, porque o coração que Salomão tinha, o Senhor Jesus, que é dono de toda a sabedoria, deu a ele. Então ele nos diz que nós precisamos carregar uma cruz. Mas o que vem ser exatamente dentro da Bíblia carregar essa cruz, irmãos? Eu quero ler com os irmãos um exemplo de crucificação, de uma pessoa que afirmava carregar a cruz, lá em Gálatas 2:20. Esse é um dos poucos versículos da Bíblia que eu conheço de cor. Para minha vergonha, deveríamos conhecer muito mais a palavra do Senhor de cor. Mas acho que foi o primeiro versículo de fato que eu decorei. Gálatas 2:20. Diz assim, irmãos: Já estou crucificado. Lembra da segunda implicação, tomar uma cruz? Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como eu estava dizendo para os irmãos, um caminho de cruz é um caminho que você caminha para a sua própria morte. O apóstolo Paulo tinha consciência disso, uma vez que ele afirma que vive não mais ele, mas Cristo vive nele, não é?
Então, se nós tomamos uma cruz, nos arrependemos e tomamos uma cruz, estamos seguindo a Jesus Cristo, o que tem que viver em nós, irmãos? O Senhor Jesus Cristo tem que viver em nós, é o que ele está dizendo dentro desse texto. Eu já estou crucificado com Cristo, então não vivo mais eu. Não vive mais o homem pecador que vivia em mim antes de eu conhecer o Evangelho. Cristo tem que estar vivendo em mim, certo? Então, se eu tomei uma cruz e alguma coisa ou alguém, mais especificamente o Senhor, Criador do céu e da terra, está vivendo em mim, ainda assim, o que isso quer dizer? O que exatamente deve estar vivendo em mim? E agora, irmãos, vamos abrir lá em João 11, 25. Provavelmente esse é o último texto que nós vamos abrir e fazer essa reflexão. Nós vamos ter um outro texto depois, mas que os irmãos nem vão precisar, virá talvez uma folha ou outra. O que exatamente, então, está vivendo em nós depois que nós viemos ao conhecimento de Jesus Cristo, morremos para o mundo e Ele está vivendo em nós, não mais nós mesmos, né? João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, irmãos, se Jesus Cristo está vivendo em nós, e Jesus Cristo afirma que Ele é a ressurreição e vida, então, ressurreição e vida tem que estar vivendo em nós, correto? Então, o que vive em nós é vida da parte de Deus, que é o próprio Deus. Ressurreição. Por que ressurreição? Porque a palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Então, ressurreição e vida tem que estar vivendo em nós. E aí nós podemos dizer, tudo bem, então, vida tem que estar vivendo em mim. Mas o que exatamente, então, vem a ser vida? E a resposta para isso, irmãos, que eu separei aqui é uma resposta um pouco óbvia. Vida é o contrário de morte. Então, se nós estamos vivos, o contrário de morte tem que estar vivendo em nós, correto? E o Senhor, Ele nos dá um exemplo sobre o que é morte. Não precisam abrir lá, tá, irmãos? Mas lá em Efésios 2, 1, diz o seguinte: e vos vivificou vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, a declaração de morto é ofensa e pecado contra o Senhor Deus. Isso é estar morto. É viver sem reconhecer o Senhor, Criador do céu e da terra, como Ele diz que é, como quem Ele se revela, como Todo-Poderoso, aquele que merece honra, respeito e temor. Merece, é uma palavra até meio chula, irmãos, aquele que é digno, né, de toda honra e todo temor. Isso é morte, viver separado de Deus. Mas ainda assim, o que vem a ser vida, então? Se vida é o contrário de morte, e morte é ofensas e pecados, então nós podemos resumir que vida é o contrário de ofensas e pecados. O contrário de ofensa a Deus, irmãos, o contrário de ofensa em si é elogio. E tem uma palavra na Bíblia que a gente pode usar também como elogio, que ela significa louvor. Louvor significa reconhecimento de Deus, adoração e elogio por quem Ele é. Louvor e adoração. Isso é o contrário de ofensas. E o contrário de pecado, que nós também estávamos mortos? Uma vez que pecado é errar o alvo, e o alvo é a vontade de Deus, então o contrário de pecado, que também simboliza a morte, é obediência e cumprimento da vontade do Senhor Deus. Se vida é o contrário de morte, isso é vida. É nós sairmos daquela situação e estarmos nessa. E aí, irmãos, nós precisamos nos perguntar: eu estou vivendo essa situação? Eu estou vivendo em adoração a Deus? A minha vida remete a uma adoração verdadeira a Deus? Eu obedeço às leis de Deus e eu procuro cumprir a vontade dEle? E esse texto, irmãos, às vezes ele pode até se tornar tristes para nós mesmos, no sentido de que nós olhamos a nossa vida e nós não vemos os frutos que ela deveria dar. E aí nós recorremos ao pensamento que, por certa forma, é algo correto, mas não é a única atitude. Nós passamos a falar, não, eu criei no Senhor Jesus Cristo, eu entreguei minha vida a Ele, eu me arrependi, então essa é a minha justiça. Amém, irmãos.
Essa é a nossa justiça. Mas nós precisamos orar a Deus para que os frutos de que nós somos pessoas justas apareçam. Porque se isso não aparece na minha vida, então vive em mim uma vida morta. Porque eu estou vivendo igual na morte. Isso não faz sentido, irmãos. Porque vida não é morte. Então nós devemos clamar a Deus para que esses frutos possam ser visíveis, não só a nós, mas a todos aqueles que estão ao nosso redor. Para que eles vejam que existe uma diferença entre estar vivo com Jesus Cristo e estar morto em pecado. Caso contrário, nós não podemos nem pregar, irmãos, porque o nosso testemunho não diz o mesmo que a nossa boca. Isso é muito importante. E quando eu digo isso, irmãos, eu procuro pregar primeiro a mim o sermão, e eu sou reprovado no sermão. Por isso eu prego aos irmãos, mas sempre exortando a mim mesmo. Espero que o Senhor possa falar o coração de cada um segundo aquilo que for necessário. Amém? Muito bem. Então, quando isso acontece, quando eu passo desse estágio de ofensa para elogio, louvor, adoração ao Senhor Deus e obediência e cumprimento da vontade de Deus, eu estou crucificado com Cristo, porque Ele está vivendo em mim. Eu tomei a cruz, eu estou caminhando a cada dia para a minha morte, parecendo mais com o Senhor e menos com o pecado. Pelo menos assim que deveria ser. E quando isso acontece, nós entramos no último ponto da afirmação de Jesus Cristo, né? Nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, e aí entra o siga-me. E se os irmãos olharem aproximadamente uma página atrás, em João 10, Jesus Cristo fala, Jesus Cristo faz uma promessa àqueles que estão crucificados e o seguem. João 10, 27 e 28. Diz assim, irmãos: as minhas ovelhas, todos acharam? João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É o Senhor Jesus Cristo dizendo aqui. É através da palavra de Deus, da voz de Deus, que nós entendemos a vontade dEle e a praticamos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As ovelhas de Jesus Cristo seguem. Tome a sua cruz e siga-me. E aí vem a promessa no versículo 28, para aqueles que o seguem, e que Cristo está vivendo neles. E dou-lhes a vida, vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nos dá a vida eterna, irmãos. E qual é o contrário de morte? Adoração, obediência ao Senhor Deus eternamente, na presença dEle. Essa é a promessa que o Senhor Jesus Cristo faz para nós, irmãos. Então, se nós podemos observar a nossa vida e não vemos esses frutos, que nós possamos ainda hoje, em vez de observar tão somente o que Jesus Cristo fez, que é essencial e que nós devemos fazer, também possamos nos achegar com o coração contrito diante de Deus, não conformado com o nosso pecado, pedindo ao nosso Pai que possa nos conformar segundo a imagem dEle, para que venhamos mostrar essa vida. Amém, irmãos? Deus abençoe.